Aos irmãos da classe, graça e paz, da 12ª lição, que fala sobre a visão dos tempos. E nessa lição ela traz algumas questões importantes para nós. Apocalipse, capítulo 19, principalmente os versículos 19 e 21, nos leva à revelação do final da história, ao juízo final. Apocalipse 20 retorna ao começo da dispensação atual. Há assim conexão com o capítulo 11 e 12, o anúncio do dia do juízo, a descrição do nascimento, ascensão e coração de Cristo. Apocalipse 21 revela que Jesus mandou João escrever e comunicar às igrejas, e ao final a apoteose da vitória é proclamada em todo o livro. A vitória de Deus e a vitória do Cordeiro é a vitória dos que foram lavados com o sangue do Cordeiro. Nós vemos nessa lição algumas questões todas importantes. Por exemplo, o sentido do juízo final em Apocalipse 20, de 11 a 15, onde o diabo foi vencido e João descreve a visão do juízo final. Fala sobre um grande trono branco, símbolo da justiça e vitória de Deus. No Apocalipse, quem se assenta no trono é Deus, identificado na revelação como sendo o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, segundo Apocalipse capítulo 21, verso 6. E no início do livro é Deus, o Deus eterno. João vê a Nova Jerusalém e nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Jesus também é apresentado como o Alfa e o Ômega no capítulo 22, versos 12 e 13. Depois mostra que todo olho verá, implica a ressurreição de todos que estão todos contemplarão e compreenderão o julgamento, ou seja, ninguém escapará desse julgamento. E ele será com base no texto de Apocalipse 20, 12. Viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se o outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Registrado nos livros, esses livros significam o conhecimento de Deus, de todas as coisas que cada um fez. Entende que sem fé em Jesus não há salvação, e se o nome de alguém não estiver no livro da vida, suas obras, por melhores que mais corretas que sejam, o condenam e é lançado no lago de fogo e enxofre, o inferno. Fica claro que não são obras que salvam, mas a fé no Cordeiro e a aceitação do senhorio de Jesus que garante a salvação eterna. E alguns pontos de destaque nessas questões. Primeiro, Cristo assenta-se no trono como juiz, e ele ali julga os mortos ressuscitados, e o julgamento será segundo as obras de cada um. E o critério para a salvação não são as obras, mas a graça. A própria morte e o inferno serão lançados no lago do fogo. Os tormentos dos inimigos de Deus e dos ímpios serão eternos. Também fala sobre o significado do novo céu, uma nova terra, em Apocalipse 21, versos de 1 a 8. João revela a vitória de Deus, a vitória do Cordeiro e a vitória dos que foram lavados no sangue do Cordeiro. A história termina, o juízo final já aconteceu. Os inimigos do Cordeiro e da Igreja foram lançados no lago de fogo. Os remidos estão reunidos com o Cordeiro. Essa nova realidade é simbolizada como um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus, capítulo 21, verso 3. Esses símbolos nos diz respeito à perfeição da nova realidade. É a perfeita comunhão que haverá entre Deus e o seu povo. Essa comunhão é destacada no fato de que nessa cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro. É o céu reservado exclusivamente para aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que estão escritos no livro da vida, capítulo 21, verso 27. O que não haverá na nova cidade? Não haverá mais separação, nem morte, nem sofrimento. Deus habitará com os remidos, eles servirão como sacerdote. Não haverá trevas, insegurança. A luz preciosa da presença de Deus e do Cordeiro iluminará de tal forma que nunca haverá noite. E tudo aquilo que é indigno e é desaprovado por Deus não acontecerá. O que haverá na nova cidade?
Nessa cidade haverá vida eterna, que é simbolizada pelo rio da água da vida, claro como um cristal que saía do trono de Deus e do Cordeiro. E pela árvore da vida, Deus e o Cordeiro serão o centro do culto perfeito. Será oportunidade para os remidos, a comunhão plena e constante com Deus e seu Filho Jesus. Quem não poderá entrar nessa nova cidade? Infelizmente não haverá pessoas que não terão acesso à nova cidade santa. Estarão excluídos. São aqueles cujos nomes não estão no livro da vida, mas apenas nos livros do juízo, e que, julgados pelas suas obras, não foram encontradas dignas de entrar na cidade santa, serão considerados condenados à segunda morte. Quem estará nessa cidade? Deus estará nessa cidade. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, inclusive da nova cidade, e quem faz com que os vencedores herdem todas essas coisas. Qual é a aplicação para a igreja nos dias de hoje? Deus, por meio de Cristo, vence as forças do mal em qualquer época ou história de seu povo. A salvação é garantida pela fé em Cristo Jesus e nunca é conquistada pelas obras, conforme Efésios 2, 8 e 9. Também deve-se ter consciência de que obras é parte integrante do exercício da fé. 1 Pedro capítulo 1, verso 17. O que deve impulsionar a igreja para testemunhar da fé é o fato de ser instrumento para a salvação dos perdidos, para que não sejam condenados eternamente ao inferno. Mas qual é a pergunta que muitos fazem? Quando será o juízo final? Pelos ensinos de Jesus, acontecerá quando ele vier. Mateus capítulo 25, versos 31 a 33. Como só Deus sabe quando Jesus virá, é necessário ao homem ouvir a advertência para estar preparado para esse dia. Mateus no capítulo 24, versos 36 e 44. A única forma de estar preparado para a vinda de Jesus é crer que Ele é Senhor e Salvador, o Filho de Deus, para a salvação de todos os homens. A perseverança na fé é evidência de que se tem a salvação de que Jesus dá ao que nele crer. Não é a perseverança que produzirá a salvação, mas a salvação é que produz a perseverança, que é a fidelidade ao Senhor Jesus em todas as circunstâncias. Como está a sua expectativa para a vinda de Jesus? O mais importante, enquanto Jesus não vem, o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa preparação para enfrentarmos aquele dia, para estarmos em pé diante de Deus e do Cordeiro? Que cada um possa avaliar essas questões. E que Deus abençoe um profundo reconhecimento de que a soberania de Deus e por meio de Jesus Cristo nós podemos estar entre os remidos do Senhor. Deus abençoe e nós vamos considerar a última lição, que é a lição 13, que fala sobre a revelação final. Apocalipse termina com a afirmação de que Jesus virá, pois nesse dia se cumprirão as revelações sobre o destino de Satanás e dos incrédulos. Nesse dia os salvos serão recebidos para habitar com Deus e seu Filho Jesus para sempre. Esse dia será glorioso e vitorioso. A revelação é digna de confiança, conforme diz Apocalipse 22, 6. O anjo diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. João registra como aqueles que leem o Apocalipse devem se sentir. Ele enfatiza uma verdade que devemos estar prontos para aceitá-la como digna de confiança. Isto é, as escrituras proféticas têm implicações éticas. Profecias e mandamentos são revelados para serem aceitos e obedecidos. Em Apocalipse 22, 6 e 7 fala o significado do breve. João declara que ele foi comissionado pelo mesmo Deus que havia inspirado os antigos profetas para mostrar as coisas que devem ser feitas em breve. Isto é, o que muito em breve começaria a ser parcialmente cumprido e ao longo do tempo seria completado. Venho em breve. Cristo virá sob qualquer manifestação notável e ilustre da providência de todos. Estes são apenas passos para preparar o caminho para a sua última vinda, o julgamento. Bem-aventurado e feliz é aquele que guarda sem aumentar ou diminuir os ditos da profecia deste livro.
Isto é devidamente declarado nessa escritura. As recomendações enquanto aguardamos. Apocalipse no capítulo 22, versos de 8 a 13. Entendendo que a vinda de Jesus é uma realidade, a igreja deve permanecer firme e zelosa nas proclamações do Evangelho da salvação dos perdidos, observando algumas advertências. Primeiro, a revelação do Apocalipse é de caráter divino, conforme versos 6 do capítulo 22. Sua mensagem é absolutamente verdadeira quanto às dos profetas do Antigo Testamento, pois a fonte da mensagem é a mesma, Deus. 2. O tempo está próximo. No capítulo 22, versos 6, 7 e 10, é certo que Jesus virá em triunfo. Os crentes precisam testemunhar da sua fé como se Jesus viesse agora. 3. A vinda de Jesus será repentina. Mateus 24, 44, 2 Pedro 3,10 mostra que naquele dia não haverá mudança de destino. Os salvos estarão garantidos para a vida eterna, os perdidos para a condenação eterna. Mas nós precisamos crer nessas promessas. É Jesus quem dará o galardão de acordo com a obra de cada crente. Galardão é a tradução da palavra grega que significa salário ou recompensa. Jesus concederá de acordo com aquilo que se fez. A permanência da revelação. Apocalipse 22, 18 e 19. A revelação é a respeito de Deus e do Cordeiro, e que a mensagem do Apocalipse é verdadeira. Contém uma advertência a qualquer que mexer com o texto bíblico. Dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas escritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa da palavra do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descrita nesse livro. Nós entendemos que a palavra de Deus ela é completa, não precisa ser modificada. E por isso nós devemos ter cuidado em ler com a Bíblia com atenção e reverência para não distorcermos a sua mensagem. E aí, bem-aventurado e feliz é aquele que guarda, sem aumentar ou diminuir, os ditos da profecia desse livro. E qual a mensagem para as igrejas hoje? No capítulo 22, o anseio da igreja, esposa e noiva, é que Jesus venha e a voz do Senhor ecoa novamente, confirmando a promessa de que Jesus virá, no capítulo 22, verso 20. O coração do crente deve esperar com expectativa e com a oração final de Apocalipse: vem, Senhor Jesus. Após toda a revelação do Apocalipse, deixando claro que é um livro de esperança e não de assombro. E nós concluímos que o nosso Deus e o Cordeiro são fontes de água viva e jamais terão sede aqueles que estarão na Nova Jerusalém. Os que crerem nele logo verão e serão guiados pelo Cordeiro para o rio puro da água da vida, que é claro como cristal e procede do trono de Deus e do Cordeiro. Quem beber desta água que é Cristo terá a vida eterna e nunca mais terá sede. Mas aqueles que preferem o mundo serão como vasos rachados que não conseguem reter a água da vida e morrerão sem que conheçam o rio puro da água da vida na Nova Jerusalém. O livro de Apocalipse nos fala de lugar de lutas, mas fala essencialmente de vitória, de Deus e de Jesus e da participação dos crentes nessa vitória. Devemos lembrar que a promessa da vinda de Jesus está garantida, porque cremos na fidelidade de Deus. Lembrar que o tempo de Deus é diferente do nosso, e do modo como fala o apóstolo Pedro em sua carta em 2 Pedro 3, 8 e 9. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, de que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. A verdade é que Deus deixou revelada aos crentes durante os séculos a verdade da vida, esperança sobre a vinda de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, assim termina o Apocalipse.
Que o favor e a poderosa influência de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Evidentemente, uma alusão a 7 igrejas da Ásia Menor e a Igreja de Cristo em todas as partes da terra e através de todos os tempos. Que nós estejamos atentos, porque Jesus virá. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas a Bíblia nos dá essa garantia. E a fidelidade de Deus também nos dá essa garantia de que Jesus virá. Como estaremos nós? Será que nós estamos nos preparando para esse dia, para esse tempo? É importante que cada um possa refletir, cortar as arestas e podemos estar de pé diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de Deus acolha a cada um dos irmãos, que possamos nesse próximo ano ter uma escola bíblica diferente, a partir de mim, para que realmente possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor, que possamos ser dependentes do Senhor em cada momento do nosso viver e que cada um dos irmãos e família possa estar atento às declarações contidas na Palavra de Deus e que possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que fazem parte dessa classe. Peço, Senhor, a cada um desculpas por não ter sido talvez o professor que todos esperavam, mas que Deus me dê sabedoria do alto para que no próximo ano eu possa de uma forma diferente alcançar cada um dos irmãos de um modo especial e podemos juntos aprender aquilo que a palavra de Deus tem para nos sustentar nesses tempos difíceis. Sabemos que foi um ano de dificuldade, um ano de lutas, um ano de caos, um ano de expectativas, um ano de dificuldade, um ano de temor. Mas creio que em todo tempo o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Eu louvo a Deus porque nós fazemos parte de um corpo. Não somos pessoas individuais e precisamos estar juntos, de mãos dadas, para que possamos vencer as intempéries desse mundo. Louvo a Deus pela vida da irmã Heloísa, como é diretora da EBD, que tem nos ajudado muito, que tem nos fortalecido, tem nos dado ânimo cada dia, mesmo em face, muitas vezes, do desânimo de cada um de nós. Ela tem sido um baluarte nesta trajetória. Muito obrigado, irmã, por tudo aquilo que a irmã representa nas nossas vidas, e em especial também na minha vida, para que realmente possamos, juntos, louvar e engrandecer o nosso Deus. Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus repouse sobre cada um de nós nesse ano que se aproxima. Que sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.